Love bombing e o quão é perigoso para nós mulheres. Eu quero tecer muito esse assunto hoje, porque é algo que acontece muito na nossa vida, na vida de qualquer mulher. Já deve ter acontecido pelo menos alguma vez. Se não aconteceu, talvez possa acontecer. Se você não assistiu esse vídeo, e não está preparada para esse momento. Mas eu comecei a perceber que durante os anos, a vida, e os relacionamentos começaram a mudar muito, né. E uma das coisas hoje em dia é que todo mundo está muito imediatista, quer tudo agora. Eu quero essa mulher agora, eu quero esse homem agora, farei qualquer coisa para conquistar. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa frase ela já fala tudo por si só, né, porque quando você pensa em love bombing, é muito aquilo, a pessoa ela quer muito alguém, então ela vai fazer de tudo, ela vai te dar presentes, ela vai te dar momentos, ela vai te dar experiência em pouco curto período de tempo para que você não tenha nem tempo de pensar em ter outra pessoa. E aí você fica: "Não, é ele", ou "É essa mulher, não é outra pessoa". Porque olha só quantas coisas ela tá fazendo em milésimos de segundo. Só que se a gente for parar pra pensar, o amor, ele não é construído em milésimos de segundo, mas sim até uma vida inteira, a tempo, porque tudo que tem um tempo tranquilo para ser construído, com calma, com sabedoria, é algo muito mais duradouro. Eu acredito muito, pode ser uma crença limitante minha até, mas que tudo é construído com paciência tem muito mais zelo, amor, carinho e dedicação a dar certo do que dar errado. Não quer dizer que vai dar certo todos, mas eu sinto que quando as coisas são construídas com mais demora, sabe, de certa forma, assim, um pouco mais pensativos, uma conversa, isso e aquilo, sem essa questão de o tempo todo trazer estímulos, onde fica trazendo a ocitocina, é onde eu acho que realmente é mais duradouro. Posso estar errada? Com toda certeza, pode ser uma crença completamente minha, mas eu sinto que o love bombing, ele nunca dá certo no final. Já para perceber que toda mulher que passa por um love bombing, ela sempre sai machucada, ela nunca sai feliz. Por quê? O que que acontece no love bombing? A mulher, quando ela entra num relacionamento com um cara que faz love bombing com ela, vocês podem perceber uma coisa: ela tem alguma ferida dentro dela e ela acha, agora eu achei o cara que me ama, que faz tudo por mim, tudo que eu sempre imaginei aqui na minha imaginação e no meu pensamento, e ele é o cara. Mas no fundo, lá no nosso fundinho, toda mulher sabe que ele não é o cara. Que aquilo é apenas uma forma de você pensar, eu sou sim boa o suficiente, e ele viu o quão boa eu sou, mas eu não vejo o quão boa eu sou. Então é uma autossabotagem com nós mesmas, porque a gente quer viver algo extraordinário, porque a gente quer viver algo que seja tão grandioso e pensar, nunca vivi isso, estou vivendo, eu mereço. E quando alguém comentar alguma coisa, por exemplo, amiga, tem certeza? É inveja. Digo pra vocês isso porque eu, Luiz, já passei por isso. Então eu acho que eu já passei por isso, eu conheço muitas pessoas que já passaram por isso, e hoje eu vejo na internet muitas mulheres contando histórias sobre onde elas passam por isso e elas falam: "No começo eu sabia que era love bomb, mas mesmo assim eu fui, mas saí machucada". Porque não tem como você entrar num relacionamento onde a pessoa te bombardeia literalmente de ocitocina o tempo todo, com presentes, com viagens, com carinhos ou com outras milhões de coisas e você não pensar: "Ele é o cara". Porque nós mulheres, a gente gosta muito de ser bem tratada, né, de ser levada com leveza, ser levada a sério, por exemplo, eu falei pra ele que eu queria tal coisa, ele foi lá e fez. Toda mulher quer isso. Só que tem uma linha muito tênue entre um cara realmente estar fazendo isso porque ele quer te conquistar, né, com amor, com dedicação e com zelo, ou aquele homem ele apenas tem a gana de te ter tanto que ele vai fazer qualquer coisa pra te ter. Só que quando ele te ter, ele vai ter o tédio de te possuir. Porque ele pensou: "Meu Deus, eu fiz tanta coisa, eu soltei tanta das minhas garras, das minhas dicas, de tudo que eu tenho pra conquistar essa mulher, que no fim eu consegui. E agora, o que que eu faço? Agora eu não quero mais, agora eu vou fazer isso com outra, né, porque isso aqui é divertido". Por quê? Porque é o imediatismo, que é tudo de imediato. E aí eu digo pra vocês: "Ah, Louise, então nós estamos errando em entrar em love bombing?". De certa forma, não é que a gente está errando, mas tem algo que a gente precisa aprender nesse meio tempo, que o love bombing ele só acontece com mulheres que estão despreparadas para viver um relacionamento amoroso com sabedoria.
Porque se você tá preparada pra viver um amor com sabedoria, você nunca nem deixaria esse tipo de homem entrar na sua vida. Você fala: "Não, você tá maluco. O que que esse cara tá pensando? Que vai fazer um monte de coisa, vai achar que eu vou me apaixonar por ele? Não, a gente acabou de se conhecer, vamos tempo a tempo". E eu digo isso porque eu passei. Então eu entendo, eu digo pra vocês do fundo do meu coração. Hoje que eu tenho esse discernimento, quando alguém desse nível aparece pra mim, eu falo: "Não, isso não faz sentido pra mim", porque eu sei aonde isso aí vai levar. A gente já sabe quando a gente passa por algo, mas eu quero te contar aqui para que você não tenha que passar por isso e que você possa realmente rever se o relacionamento que você tá, o homem que você está conhecendo, ele possa ser um suposto apenas love bombing na sua vida. Como eu comentei antes, né, hoje o nosso mundo tá muito imediatista, então todo mundo quer tudo na mesma hora e ninguém mais tem a paciência de construir nada. Porque eles pensam: "Nossa, olha lá fulana, tá ficando milionária com tal coisa, olha lá o ciclano, casou em pouco tempo. Ah, eu também quero agora. Não quero ter tempo pra construir nada". Só que o natural da vida e do divino é a gente ter tempo para construir algo com mais solidez. Porque quando você faz algo sólido, realmente, a base ela vai estar muito ali presa, enraizada, e com toda certeza tudo que você construir para cima, ela vai ter aquela base calma, tranquila e serena. Caso contrário, pode desabar a qualquer momento, que é o que o love bombing acontece, que é o imediatista faz. Ele não constrói uma base nenhuma, você não sabe quem é esse cara direito, você só sabe as coisas que ele faz por você, mas você não sabe quem ele é. E isso é muito perigoso, porque se você for parar pra pensar, todo love bombing no fim você fica: "Mas ele nunca me mostrou ser esse homem de agora tá casando com outro, me trocando por outra". É claro, amiga, você estava muito fechada, muito apagada, apenas vendo nuvens, e ele te dando apenas os presentes e os momentos de ocitacina, mas você nunca parou para conhecê-lo. Por quê? Você não teve tempo, ele não quis que você tivesse esse tempo, porque se você tivesse o tempo para conhecer realmente quem esse homem é, eu garanto que você ficaria se perguntando: "Será que eu fico? Não sei se isso combina muito com os as coisas que eu estou querendo na minha vida", entende? Então, o ponto número um que eu quero trazer é: toda mulher que sabe o que quer num relacionamento, ela nunca vai se envolver com algo contrário do que ela está querendo, porque ela vai saber que algo contrário do que ela está querendo não vai ter o resultado que ela deseja ter. E o love bombing é muito isso. Se você se relaciona com um cara e você não tem amor próprio por si, você vai cair no conto do vigário e vai achar que esse cara te ama demais porque você não tá se amando e você vai pensar: "Nossa, achei o amor da minha vida, ele me ama, ele faz tudo por mim, agora vamos embora". Só que no final das contas, o que que você faz por si mesma? Porque quando uma mulher faz muito por ela e um cara vem com um love bomb pra cima dela, ela fica pensando: "O que que esse doido, maluco, sem noção tá fazendo aqui? Olha essa situação, ele tá desesperado ou o quê?", né, porque muito homem pensa que quando as mulheres ficam nesse quesito de querer fazer tudo por eles, a gente tá desesperada por eles. É a mesma coisa que a mulher deveria pensar. Tá desesperado esse maluco aí, tá, nunca viu mulher na vida. Quando a gente começa a pensar assim, tudo muda. Porque esses caras de love bombing, eles não vão mais aparecer na tua reta, porque de longe você vai sentir o cheiro deles, você vai perceber como eles falam, como ele age, e você vai literalmente falar: "Beijo, tchau meu amor, aqui você não serve pra mim não". E isso dá um poder imenso para nós mulheres. Então, a regra número um é nós mulheres nos amarmos muito, com toda certeza sempre, só que a gente não querer tapar um buraquinho dentro da gente com esse band-aid que seria esse homem com esse love bombing falando: "Nossa, agora eu vou tapar esse buraco de que eu fui machucada no passado ou que eu mesma não faço por mim, esse cara vai resolver". Só que no fim, ele vai botar um band-aid agora, amiga, e depois ele vai enfiar o dedo e vai girar. Entendeu? Então ele vai abrir muito mais a ferida que já estava machucada, porque por um curto período de tempo você vai se sentir anestesiada, como se tivesse: "Não, agora eu vou ter anestésico aqui, tá tudo bem". Mas depois a gente vai furar, e aí vai doer. Quando o anestésico tiver passado, vai vir o furo onde você vai ficar: "Meu Deus, meu mundo caiu". Então, para evitar esse tipo de situação, se você se ama, se você sabe o que você quer, esse tipo de situação ele não passa no teu radar. E eu digo pra vocês, naquela época eu não sabia o que eu queria. E eu não estava me amando, eu estava machucada, eu estava ferida. E todos os vídeos que eu escuto das mulheres falando, elas falam a mesma coisa. Tentei tapar um buraco com uma love bomb e no final o buraco ficou maior. Por quê? Porque essa é a lei da vida.
Se você não resolve algo que tá mal resolvido e acha que tapar um buraco ou fala: "Não, vou colocar uma graxinha aqui, tá tudo bem, vai ficar maravilhoso", não vai, amiga. Não vai, nós somos seres humanos, nós precisamos trabalhar o nosso interior, os nossos sentimentos, as nossas necessidades profundas. A gente precisa ser brutalmente honesta com nós mesmas para que a gente possa viver o extraordinário e não ficar querendo períodos curtos de tempo onde você vai viver uma ocitocina imensa com alguém, uma felicidade imensa, mas aquilo vai durar pouco tempo. E depois você vem aquela tristeza, aquela depressão, aquela "eu não mereço, eu não fui feita para isso, eu não sou boa o suficiente", ou tantas outras coisas. Porque se for para pensar, como já me falaram: "Ai, Luiz, mas love bombing é maravilhoso", porque se você for parar para pensar, a mulher ganha muitos presentes, faz muitas viagens e tudo mais. Com certeza, amigas. Não vamos ser hipócritas aqui, vamos falar que com certeza nesse nível é maravilhoso. Mas por que não ter um homem onde você possa construir uma base sólida e você possa viver viagens, construir uma vida e tudo mais, mas sem ter um love bombing horrível que vai te deixar depois depressiva, né? O que vale, né, ganhar presentes e fazer viagens para depois ficar com o emocional ferrado? Vale de alguma coisa? No final, amiga, não vale, porque toda situação ruim que você passa na sua vida, mesmo que você trabalhe, é um trauma. Já marcou o seu corpo, já marcou a sua mente e o seu espírito. Então, eu digo pra vocês, se você quer ter esse tipo de pensamento, tenha. Mas, um dia você vai voltar aqui e vai falar: "Louise, vivi, não valeu a pena", porque eu sei que não vale a pena, não vai valer a pena. A nossa paz, ela é muito cara, né, e não tem como comprar paz. A única pessoa que pode te dar paz é você mesma, é as escolhas que você faz na sua vida. Então, todo homem que tiver na sua vida que você perceber que ele está fazendo algo de forma secado, até demais da conta, do tipo: "Não, isso aqui não tá normal", para pra observar, para pra perceber, pergunta: "Eu conheço esse homem? Eu conheço ele mais profundamente? Eu tenho tempo com ele que eu estou vivendo?". Tem algo que até que eu já falei em outros vídeos meus, que é a regra dos 3 meses, que eu falo pra ter relação sexual com um homem. E eu digo que muitas vezes depois de 3 meses a mulher nem quer mais, até antes de 3 meses ela não quer nem mais o cara, porque ela conheceu ele um pouco mais profundo, vocês saíram mais pra encontros. "Ah, fomos para a praia, jogamos golfe, foram no cinema, ah, um dia fomos fazer cerâmica", ou qualquer outra coisa, né, mas foi conhecendo a pessoa, foi conversando sobre assuntos, a pessoa vai ver quem que é ela. Você precisa conhecer o outro. Não tô falando que 3 meses tem que ser uma regra pra todo mundo, mas eu digo que se você fizer encontros pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes na semana com essa pessoa e conhecê-la e conversar com ela, você pode amá-la, como você pode odiá-la. Só que se você tiver uma relação sexual de primeira, você não vai saber quem ele é, né. Você vai saber só daquela coisa carnal, mas o interior dele, nada, porque não, em 2 horas de date ninguém conhece ninguém. Todo love bombing começa com a falta de um, de atenção, e começa com a falta de outro, de "eu posso, eu consigo". E normalmente o homem ele fala "eu posso, eu consigo", e a mulher "eu preciso, eu gosto de atenção", e os 2 se encontram naquela questão da sombra, e aí quando vê, bum, literalmente. E sempre nos priorizar emocionalmente, e não o outro. Então, amigas, eu quero muito fazer uma pergunta pra vocês, que vocês possam escrever aqui nos comentários, se vocês já passaram por uma situação de love bombing, como foi pra vocês, como foi o pós e como foi o início? Você sabia que estava se colocando naquilo ou realmente foi um pensamento: "Não, isso aqui é um amor", realmente você tinha uma visão de amor disso? Eu tenho muita curiosidade, porque eu acho que a melhor forma da gente aprender no conhecimento é a gente escutar a história de outras pessoas que já passaram por aquilo pra gente começar a entender um pouco mais. Eu sei que ninguém vai ter a mesma história, mas no final elas vão ter o mesmo desfecho. Então é isso, mais um vídeo aqui no canal. E quando vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, gente, comenta aqui embaixo, porque eu tô sempre lendo os comentários. Beijos!